Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Dr. Ivanir de Mello para proceder à leitura da ata da sessão anterior. A ata da 66ª sessão ordinária, em 31 de agosto de 2010. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, e Stepan Necessian, primeiro vice-presidente. Raymond e Eliomar Coelho, ambos a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Eliomar Coelho, Ivanir de Mello, Tio Carlos, Tereza Berger, Carlo Caiado, Patrícia Amorim, Stepan Necessian, Dr. João Ricardo, Paulo Pinheiro, Dr. Jairinho, Elton Babu, Renato Moura, Chiquinho Brazão, Roberto Monteiro, Eider Dantas, Professor Washington, Tânia Bastos, Adilson Pires, Nereide Pedregal, Alexandre Cerruti e S. Ferraz. 21. Assume a presidência o senhor vereador Stepan Necessian, primeiro vice-presidente, e ocupa o lugar de secretário, a convite, o senhor vereador Ivanir de Mello. Encerra a sessão às 18h. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. E o primeiro orador inscrito é o nobre vereador Alfredo Sirquis. Antes de dar a palavra à sua excelência, a presidência dá conhecimento a todos de expediente da lavra do ilustre vereador Tio Carlos, com o seguinte teor. Ofício GVTC, número 398/2010, de 1º de setembro de 2010. Excelentíssimo senhor presidente, tenho a honra de dirigir-me a vossa excelência para solicitar que seja retificado o período constante do período de licença encaminhado por mim a esta presidência, conforme consta do ofício GVTC, número 357, de 10 de agosto de 2010, dia 1 a 30 de setembro para 15 de setembro a 15 de outubro. Solicito ainda o obséquio de comunicar ao plenário da Câmara Municipal do Rio de Janeiro o teor desse ofício, conforme parágrafo 1º, artigo 11 do Regimento Interno, quando for oportuno. Aproveito para renovar os votos de elevada estima e consideração e me encontro à disposição para quaisquer esclarecimento. Atenciosamente, assina vereador Tio Carlos. Doutor Ivanir, nobre vereador Tio Carlos, a presença com a vida da vossa excelência para assinar o livro de presença. Com a palavra, o nobre vereador Alfredo Sirquis, que dispõe de 10 minutos. Alô. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o Brasil entra, nesse momento, na reta final, no último mês de sua campanha presidencial. Desde o advento da redemocratização e da primeira eleição livre e direta para a presidência da República em 1989, o país vem se acostumando a cada 2 anos a um processo eleitoral, ora para eleições gerais, como essa que nós estamos travando, ora, nos outros 2 anos, para eleições municipais. Então, já somos um país com uma maturidade democrática consolidada, que vive o paradoxo de, por um lado, justamente por ter essa maturidade democrática consolidada, ter havido, nos últimos anos, uma queda de interesse da população pelos processos eleitorais. O Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra e grande pensador conservador, com o qual episodicamente estou em acordo com uma ou outra coisa, costumava dizer que a democracia
é o pior regime, com exceção de todos os outros, que contém uma verdade. Nós estamos sempre muito descontentes com as nossas democracias, porém, se olharmos para os regimes ditatoriais, quer sejam ditaduras militares, como tivemos no Brasil num certo período, quer sejam ditaduras teocráticas, quer sejam ditaduras comunistas de partido único, quer sejam ditaduras populistas, quer sejam ditaduras de qualquer espécie, nós vimos que, de fato, apesar de todos os grandes defeitos do sistema democrático, ele é, sem dúvida nenhuma, o menos pior dos regimes políticos. E no nosso, especificamente, temos tido, ao longo dos anos, esse profundo desencanto da população, dos cidadãos, para com a chamada, entre aspas, classe política, o estamento político, aquelas pessoas que participam ativamente e com profissionalismo, digamos assim, da vida política do país. Eu já ocupei essa tribuna na semana passada para fazer uma crítica que me parece pertinente ao sistema eleitoral brasileiro, o sistema eleitoral do voto proporcional nominal, em que você vota na pessoa do político e não no partido e não no programa. Hoje venho à tribuna justamente comentar a situação política nesse mês que nos precede as eleições de 3 de outubro de 2010. Nós temos reparado que a mídia trata essas eleições como se fossem favas contadas. Existe um favoritismo da candidata oficialista, situacionista, Dilma Rousseff, com aí 20 e poucos pontos de vantagem recentemente adquirida em relação ao candidato do PSDB, José Serra, e a nossa candidata do Partido Verde, Marina Silva, ali na posição de quem está com 9%, 10%. Isso tem sido já vendido para a opinião pública do país como sendo favas contadas. E eu acho que essa presunção ela é precipitada em relação ao que os tempos nos indicam. As campanhas eleitorais modernas, e tive a oportunidade na semana passada de comentar isso com meu querido amigo e líder dos Verdes no Parlamento Europeu, Daniel Cohn-Bendit, que me disse que na Europa era a mesma coisa, as eleições contemporâneas tendem a se decidir cada vez mais nos últimos dias. Tivemos aí a eleição, em 2004, do primeiro-ministro Zapatero, na Espanha, que foi decidida no último dia. Até a véspera, o seu opositor do Partido Popular liderava folgadamente as pesquisas. Evidentemente, tivemos aí uma circunstância dramática, que foi o atentado terrorista em Madrid, que modificou esse quadro eleitoral. Mas, de qualquer maneira, nós temos visto sucessivos processos eleitorais em diversas regiões do mundo e uma tendência a que, de fato, eles sejam decididos na reta final. Eu estava, por curiosidade, examinando as pesquisas para as últimas eleições que tivemos aqui no Rio de Janeiro. As eleições para prefeito da cidade do Rio de Janeiro em 2008. E estava recapitulando aquelas pesquisas e tudo. Então, eu peguei uma pesquisa do final de julho, onde nós tínhamos assim, em primeiro lugar, o senador Marcelo Crivella, com 24%. Em segundo lugar, a Jandira Fegali, com 17%. Em terceiro lugar, a deputada Solange Amaral, com 10%. Em quarto lugar, Eduardo Paes, com 9%. E em quinto lugar, Fernando Gabeira, com 7%. Quando se deu, de fato, o processo eleitoral, o primeiro turno, no dia 2 de outubro de 2008, acabou que o segundo turno foi disputado
pelo quarto e quinto colocados. Foram ao segundo turno aqueles que no mês de julho eram o quarto e o quinto colocado nas pesquisas. Se nós formos considerar um período análogo ao período que nós vivemos hoje, período 2 semanas posterior ao início do programa gratuito de televisão, nós tínhamos já, nessas alturas do campeonato, de fato, aquele que veio a ser eleito prefeito, o Eduardo Paes, em primeiro lugar. Em segundo lugar, o senador Crivella. E, em terceiro lugar, Jandira Fegali. Em quarto lugar, numa disputa difícil, disputando o quarto lugar, Fernando Gabeira e Solange Amaral. Fernando Gabeira ultrapassou a deputada Jandira Fegali já nos últimos dias, como terceiro colocado. E no último dia, no dia da eleição, ultrapassou o senador Crivella e conseguiu o seu lugar no segundo turno. Digo isso justamente para ilustrar o quão é precipitada qualquer avaliação em relação ao momento final das eleições, no início do mês de setembro. É precipitada. Se as eleições fossem se comportar da forma que as pesquisas indicavam no início de setembro, o segundo turno, aqui no Rio de Janeiro, seria entre Eduardo Paes e Marcelo Crivella. Não foi. E assim em vários outros estados, mas eu gosto de citar o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, em muitos aspectos, ele antecipa tendências que depois ocorrem no âmbito nacional. Por isso eu digo que o quadro político sucessório da campanha presidencial não está definido. E insisto que a nossa candidata, a senadora Marina Silva, tem chances reais de chegar ao segundo turno. Dos candidatos principais, dos 3 candidatos que de fato estão na disputa, é aquela que de fato tem um carisma popular extraordinário. As pessoas, quando a conhecem, quando a assistem, passam a lhe devotar uma enorme simpatia, que nós temos visto aí quando caminhamos por ela nas ruas de qualquer cidade do Brasil, pequena, média e grande, em campanha. Está ficando claro para os eleitores que não desejam simplesmente um continuismo, que não desejam simplesmente aquilo que os mexicanos, que passaram 70 anos sendo governados pelo Partido Revolucionário Institucional, PRI mexicano, aquilo que os mexicanos chamavam de El Dedazo. E El Dedazo era aquela faculdade que tinham os presidentes mexicanos de, com um dedo, indicar os seus sucessores. Então, aqueles no Brasil que sentem um certo desconforto em relação a uma sucessora sem tradição política, que nunca se elegeu sequer vereadora, apontada pelo poderoso El Dedazo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, aqueles que se sentem desconfortados com essa possibilidade, por outro lado, percebem que o candidato do PSDB, o tucano José Serra, está de fato batendo pino e não parece possuir nesse momento o vigor necessário para, num segundo turno eventual, competir em boas condições com a candidata situacionista Dilma Rousseff. E cada vez mais pessoas vêm se convencendo de que aquela que de fato pode enfrentar Dilma Rousseff em condições melhores no segundo turno é a senadora Marina Silva, candidata do Partido Verde. Por quê? Porque a candidata, por um lado, está associada a uma série de elementos positivos que, sem dúvida nenhuma, tiveram os 2 governos Lula. Por outro lado,
a senadora tem a honestidade e a correção de reconhecer que o Brasil não começou a melhorar nos governos Lula. Houve todo um trabalho que foi feito anteriormente, nos 8 anos do presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, nós tivemos o controle do processo inflacionário pelo Plano Real, tivemos a adoção de medidas que estabilizaram o Brasil em termos macroeconômicos, tivemos avanços, sem dúvida nenhuma, na educação, tivemos avanços na lei de responsabilidade fiscal, tivemos uma série de avanços que pavimentaram o caminho para o sucesso do presidente Lula, que só teve sucesso porque, contrariando as expectativas da grande maioria dos seus próprios correligionários e os temores dos seus adversários e também dos observadores internacionais, ele não provocou uma inflexão brusca da política macroeconômica que vinha sendo seguida até então. Pelo contrário, continuou essa política macroeconômica. Então, hoje, quando os petistas dizem que receberam uma herança maldita, não é verdade. Receberam uma herança com um ajuste macroeconômico, uma consolidação da democracia e com boas perspectivas de crescimento econômico, com problemas, da mesma forma que estão deixando, esses 2 mandatos do presidente Lula, uma série de avanços, notadamente na área social, mas também uma série de problemas na área do meio ambiente, na área do próprio direcionamento do investimento público, no sistema tributário, na questão ambiental, na questão da educação, na questão da saúde, na questão da segurança. Existe um mundo para fazer. Então, a originalidade da proposta da senadora Marina Silva é que ela não está jogando pedra sobre aqueles que eventualmente a tenham antecedido. Não está jogando pedras nem sobre a gestão do presidente Fernando Henrique, nem sobre a gestão do presidente Lula, mas está mostrando que, ao lado dos avanços que houveram, existem enormes limitações que essas forças políticas, pela sua própria natureza, têm dificuldades em encarar. Então, Marina Silva representa aproveitar o que de bom aconteceu nos últimos 16 anos e ir além, transcender, iniciar uma nova fase de vida para os brasileiros e para as brasileiras, num projeto que dê prioridade absoluta à educação, que entenda que a educação é o grande desafio desse país para que efetivamente o Brasil possa vir a ser uma potência. Nós avançamos no ensino básico, avançamos na universalização do acesso das crianças à escola, mas estamos mal em termos de qualidade, estamos mal no ensino secundário, temos uma série de desajustes entre aquilo que é ensinado e o mercado de trabalho, e temos problemas também no ensino universitário. O nosso país tem que dar um salto gigantesco e fazer uma verdadeira revolução na educação, e isso só a senadora Marina Silva tem clareza desse caminho e tem se batido incessantemente por isso. Precisamos mudar a política no Brasil, fazer a reforma política dentro daquele direcionamento que eu abordei aqui na tribuna na semana passada, que é trocar o voto jabuticaba, o sistema eleitoral excessivamente personalizado do nosso país, por um voto mais amadurecido e sério, que é o voto distrital misto ou o voto proporcional por lista fechada. Precisamos despolitizar o serviço público, precisamos suprimir mais de 50% dos cargos comissionados de livre provimento, precisamos controlar o gasto público para poder fazer o controle inflacionário de outras formas que não apenas elevando a taxa de juros, que é negativa para o país. Precisamos inaugurar uma nova perspectiva da economia, com aqueles instrumentos valiosos que o governo possui, que é o investimento público orçamentário, que são os créditos do BNDES e que é o sistema tributário, fazer com que isso
passe a ser um instrumento para a construção da sustentabilidade do nosso país, de uma nova economia, de uma economia verde, de uma economia que incorpore a ideia de que não podemos mais continuar destruindo o meio ambiente e esgotando os recursos naturais e entreter uma economia com alta produção de gases de efeito estufa, como é a nossa. Temos que controlar as queimadas na Amazônia, cumprindo os compromissos que o Brasil assumiu em Copenhague. Temos que direcionar de forma correta a agropecuária para atividades mais tecnológicas, mais respeitadoras do meio ambiente e menos predadoras, como é o atual modelo agropecuário brasileiro hoje, que usa uma extensão de terra gigantesca para poucas cabeças de gado por hectare. Pode haver uma agricultura mais produtiva, que ocupe menos território, que não avance sobre a fronteira agrícola, porque usa da tecnologia, usa da ciência, usa de um novo conceito de produtividade que é intensivo, que não é extensivo. E por aí vai. Nós tivemos, por exemplo, nos Estados Unidos, no ano passado, o presidente Barack Obama concedeu créditos para salvar a indústria automobilística, mas exigiu que a General Motors produzisse o carro verde, o carro elétrico, o carro híbrido. Aqui, no ano retrasado, tivemos créditos para a indústria automobilística para ela vender carros usados, que continuam com a mesma emissão de gases de efeito estufa e outros poluentes que normalmente. Então, existe todo um novo desafio, existe toda uma nova era, existem revisões que têm que ser feitas. Também no âmbito da política externa. A política externa teve alguns avanços, como ressalta a senadora Marina Silva, notadamente na relação do Brasil com os países africanos, mas possui vícios muito sérios. O posicionamento pessoal do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, de compadrinhado com o ditador do Irã, Ahmadinejad, representa algo extremamente negativo para o nosso país, porque vai contra os valores brasileiros de respeito aos direitos humanos, de paz entre as nações e de respeito à democracia. O Irã possui uma ditadura que oprime o seu povo, que fraudou as eleições, que reprimiu as manifestações do movimento pró-democracia, que encheu as suas prisões, que tortura seus oponentes políticos, que ameaça outros países e que pretende se dotar de armamento nuclear. É correto que o Brasil, como uma nação de paz, cujas fronteiras são fronteiras de paz há mais de 150 anos, esteja disposto a servir de mediador de conflitos internacionais. Isso é uma coisa. Uma outra coisa completamente diferente, nessa era de mídia que nós vivemos, nessa era onde tudo é imagem de televisão, nós vemos a imagem grotesca do nosso presidente compadrinhando, confraternizando com esse ditador sinistro e lhe dando a camisa da seleção brasileira, a camisa canarinho, que é um símbolo pátrio brasileiro também, a esse ditador. Então, a questão da democracia e dos direitos humanos é um valor que nós lutamos não apenas aqui no Brasil. Queremos que eles sejam afirmados no âmbito planetário. Nós somos a favor dos direitos humanos e da democracia em qualquer país do mundo, até nos países governados por aqueles que nos anos 60, que nos anos 70 foram nossos companheiros de luta contra os regimes militares e ditatoriais na América Latina e contra a então política agressiva do imperialismo norte-americano. O tempo passou, não há justificativa alguma para que as liberdades democráticas sejam negadas ao povo cubano. Não há justificativa nenhuma para que haja presos políticos em Cuba. Não há justificativa nenhuma para que não haja eleições livres. Não há justificativa nenhuma para que não haja pluralidade de partidos políticos. Então, o Brasil tem que colocar isso claramente, se a democracia foi boa para nós, que lutamos por ela,
e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é um dos que lutou pela democracia nesse país, ela é boa para qualquer outro país, seja o Irã, seja Cuba, seja a Venezuela, qualquer outro país. Então, essas são, senhor presidente, senhores vereadores, os nossos pontos, por um lado, de convergência com o governo e com aqueles que o antecederam, o nosso reconhecimento de que muita coisa boa foi feita nesse país ao longo dos últimos 16 anos, mas essas são, por outro lado, as questões de discordância que nós temos, em relação, algumas em relação aos tucanos e outras em relação ao governo do PT e de seus aliados da oligarquia, representados no PMDB e por todos esses outros partidos que lhes dão sustentação. Por isso, achamos que temos uma proposta capaz de aproveitar o que de bom foi feito e ir, de fato, além, ir, de fato, para o futuro, ir, de fato, para a modernidade, ir, de fato, para alguém que seja não apenas a primeira mulher presidente da República Federativa no Brasil, como também a primeira ecologista, a primeira seringueira, a primeira negra, a primeira militante do movimento ambientalista brasileiro e internacional. Nobre vereador, solicito Vou concluir. senhor presidente. Então, nada está jogado nesse momento. As perspectivas estão abertas. E se você, por acaso, vem prestando atenção na senadora Marina Silva, mas está em dúvida se deve votar ou não, porque questão de voto útil, não existe isso. Nessa eleição, o único voto útil é votar naquele ou naquela que a gente confia, que a gente gosta, que a gente acredita e que a gente quer, de fato, do fundo do coração, que venha a ser a próxima presidente da República do Brasil. Não havendo mais orador inscrito, a palavra fica franqueada. Com a palavra franqueada, o nobre vereador Stepan Nersessian. Senhor presidente, professor, doutor Ivanir de Mello, colegas, hoje, todos sabem, a maioria das pessoas sabe, a gente em campanha, talvez seja uma das partes mais interessantes da vida política, seja a campanha eleitoral. Ela nos coloca de novo na relação direta com a cidade, com as pessoas. Muitas vezes a gente, depois de eleito, a gente começa a ter uma informação do que se passa na cidade, muito através da imprensa, do ouvir falar, ou então naquele trajeto simples que nos leva de casa para a Câmara de Vereadores e volta. Quando você vai entra no corpo a corpo da campanha, necessariamente, você começa a visitar muito mais a sua cidade, a falar com as pessoas e, portanto, também aprender e a ouvir os problemas que mais afligem, né? E nós estamos numa campanha eleitoral muito interessante, porque você assiste o horário eleitoral e quando você ouve todos os candidatos que fazem a base de sustentação do governo federal, do governo estadual e do governo municipal, que são candidatos, eles aparecem no programa eleitoral com promessas de resolver problemas seríssimos. Você ouve o candidato do Senado, por exemplo, do PT, e ele fala, quando ele fala, é um absurdo que em Nova Iguaçu, quando chove, as pessoas têm que amarrar jornal no pé devido à lama, o esgoto, a saúde, e parece que ele não foi prefeito de Nova Iguaçu, o último prefeito de Nova Iguaçu. E aí ele fala, aí entra o outro cara que é senador do Lula e diz que o caos da saúde, que o desemprego violento, etc. E no final aparece o presidente Lula pedindo para votar nele
como se o presidente Lula também não fosse o presidente da República, que ele está falando que está o caos dos problemas, etc. Eu volto sempre a repetir o grande exemplo de um sobrinho meu, que tinha 7 anos de idade, que um dia falou para a mãe dele: mãe, eu queria morar numa novela. Porque a novela é um negócio bom imagina uma criança, ninguém vai para a escola na novela, ninguém apanha, todo mundo come, almoça, janta, os cenários são lindos. Ele falou: eu queria morar numa novela, e eu queria morar no país que eu estou vendo na propaganda eleitoral. Realmente, aquilo ali deveria ser assim, uma obra de ficção científica. No futuro, vocês verão isso, que está sendo apresentado. Hospitais públicos, de uma limpeza, de uma prontidão de serviço, policiamento a 1000, as escolas, um exemplo de escola que eu não dei sorte ainda de passar numa daquelas escolas lindas, pintadas, coloridas, maravilhosas, mas nós estamos vivendo a sociedade do espetáculo, e muitas vezes o que vale é o espetáculo e não exatamente a realidade. A realidade, por exemplo, que a gente pode ver na Rocinha, com aquela bela obra do Oscar Niemeyer, ali, as obras do PAC. Eu, por acaso, fui domingo e encontrei um amigo meu que mora ali, que já perdeu o seu quiosque, era um quiosqueiro que perdeu o seu quiosque para a Orla Rio, e está lá, e eu falei: pô, que você mora ali, que bacana, sua casa foi beneficiada pelo PAC. Ele falou assim: uma mão de tinta na frente, se você me levou um pouquinho, eu olhei do lado, aonde não aparece para a Lagoa, a autoestrada, eles não conseguiram. Eu falei: pô, mas não sobrou nem uma tintinha para eles fazerem mais um pouquinho aqui pelo canto? Absolutamente nada. Isso dá uma demonstração mesmo da valorização do supérfluo nesse momento em que nós estamos vivendo. É indiscutível, e eu tenho tocado nesse assunto e nesse tema, como disse o Betinho, nosso sociólogo: a fome tem pressa, a fome não pode esperar. Quem sou eu para, pelo menos, pensar que a caridade não é uma das maiores virtudes do ser humano, você ser caridoso com quem precisa? Mas não é um país que eu gostaria de ver perpetuando uma geração de pessoas dependentes da assistência governamental. Será que nós queremos os bisnetos do Bolsa Família? Será que nós queremos criar uma geração de netos do assistencialismo? Será que o Criança Esperança um dia não vai acabar? Fez 25 anos? Será que nós vamos precisar fazer esse tipo de campanha todos os anos? Será que não haverá uma atitude? Isso andando e caminhando e encontrando o maior pedido das pessoas, que é emprego. Você andando pelo estado do Rio, confirmei o que eu tinha dito aqui na ocasião dos royalties do petróleo, relembrando as pessoas que a população do Rio de Janeiro nunca soube qual era o volume, quanto é que se recebia de royalties do petróleo. Aquela fortuna só veio à tona quando correu-se o risco dos royalties acabarem, aí que foi falar: é um absurdo tirar tanto dinheiro do nosso estado. E eu tive a oportunidade de passar pelos municípios mais beneficiados pelos royalties até hoje, e encontrar lá o mesmo estado de penúria e miséria de municípios que não têm royalties de petróleo. E volta a pergunta: o que foi feito e o que se vai fazer com os royalties do petróleo? Se não tem saneamento, em 51% das casas do Brasil não tem saneamento básico. E esse é o país que está sendo mostrado com euforia, esse é o país que está sendo mostrado com um personalismo perigoso, e que nós encontramos na realidade e não na ficção. O candidato a governo Fernando Gabeira, inclusive acompanhado pelo nosso companheiro Paulo Pinheiro, tiveram que ontem ludibriar a sua própria agenda, dizendo que ia para um hospital e ir para o outro, porque existe uma equipe de plantão
em todos os hospitais que são visitados, que está agendado para se chegar, avisa-se rápido. Coitado, o que eu fiquei imaginando, o que deve ter tido de fratura de tíbia e perônio, o que deve ter tido de luxação na pressa com que eles arrancam as macas do corredor para esconder não sei aonde, para quando o candidato da oposição chegar e poder ver. Aquilo está sendo um benefício. Tem um hospital aí que não recebia faxina há muito tempo. O Gabeira vai lá, manda lavar, manda limpar, manda fazer uma série de coisas. Quer dizer, e esse é um trabalho que, muito além da questão eleitoral, de ter o seu candidato ou não, é um trabalho que nós precisamos, pagando qualquer preço por isso, porque é muito fácil você ficar embarcando nas ondas que estão dando certo, ficar escondendo seus candidatos a presidente da República, ao governo, com medo de perder eleitoral, mas essa onda que está assolando o país, a mim não me mete medo. Eu trato com a mesma relação que eu tive com outras ondas que estiveram aqui. Inclusive, teve uma perigosíssima que foi o Brasil ame-o ou deixe-o, que quase queria separar os cidadãos brasileiros. Ou você estava absolutamente feliz e satisfeito com o governo Médici, ou você deveria deixar o país. E é preciso que vozes se ergam, é preciso que vozes façam contraponto real e concreto na situação de alerta que nós precisamos ter. Numa cultura, misturando um pouco as bolas, mas que foi bem significativa para mim na noite de anteontem. Ela foi significativa porque ela revelou para mim qual é a atitude e a postura do município com o seu cidadão. Reparem vocês, qualquer um aqui, como é que são orientados os guardas municipais do Rio de Janeiro para agir no trânsito da cidade do Rio de Janeiro? Pensam os senhores de que eles estão ali preventivamente para evitar acidentes, para evitar avanço de sinal, que seria normal? Um guarda no trânsito, a presença dele por si só inibe qualquer pessoa de avançar um sinal. A presença do policiamento é inibitória, portanto, ela é preventiva e educativa. Não! Eles parecem personagens de história em quadrinho. Eles ficam escondidos atrás das árvores, no lugar mais escuro, torcendo para que alguém avance um sinal perigosamente, para eles poderem exercer a única função que deviam ter entrado para a Academia Brasileira de Letras, porque guarda municipal, quem mais escreve nesse país é guarda municipal. Eles passam o dia inteiro com a caneta na mão e um bloquinho anotando. Vários acidentes que acontecem na cidade poderiam ser evitados se a guarda estivesse fazendo um papel efetivo, preventivo, ostensivo, mostrando que o guarda está ali e que, portanto, tem uma autoridade, que você não deve infringir a lei, de uma forma educativa, e não para, mais uma vez, ficar alimentando a indústria das multas da nossa cidade. Eu fiquei assustadíssimo. Eu estava na Avenida Ayrton Senna, o sinal ficou amarelo na Avenida Ayrton Senna, eu olhei pelo retrovisor e vi que vinha um carro em uma velocidade altíssima. E no amarelo eu tive que avançar e parar em seguida. E o carro que vinha atrás freou, e mesmo assim quase bateu na traseira do meu carro. Tinha um guarda municipal, que não alertou de forma nenhuma o cara que vinha em alta velocidade e freou, mas falou: opa, cumpri mais uma meta do que me exige, multei mais um. Evidentemente que quando se fala isso, não estou pensando não, porque é tanta quantidade de pardal e de multa no Rio de Janeiro, que quando uma vez eu saí, eu pensei que tinha paparazzi atrás de mim, plac, 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 plac. E com as mudanças que são verdadeiras pegadinhas.
No aterro do Flamengo, você vem e a pegadinha de 300 em 300 metros muda a velocidade. E você tem que estar atento. Isso eu estou dizendo, assim, que é uma história, mas que simboliza bem qual é a relação que o governo tem com a sua sociedade. É uma relação já preconceituosa. Eles se preparam para pegar o meliante, eles não se preparam para instruir o cidadão. Então, esse é um pequeno exemplo. O outro exemplo grande do roubo da nossa cidadania, que eu já falei e repito aqui, um Estado, um governo federal, um governo estadual e um governo municipal que fazem o loteamento político da máquina do Estado que pertence ao cidadão e que coloca o prestador de serviço, que é o Estado, que deveria ser um prestador de serviço ao cidadão, coloca como se fosse propriedade de um partido político de interesses absolutamente eleitoreiros, o que faz cometer o gravíssimo crime que eu chamo de roubo da nossa cidadania. Eu desafio as pessoas que ainda não tiveram na vida a necessidade de conhecer algum vereador, deputado ou alguma pessoa influente para poder internar a própria mãe ou filho. As vagas são distribuídas dessa maneira e dessa forma, sem análise técnica, sem análise administrativa. Eu duvido que alguém consiga serviço público com ouvidoria, com zero não sei quanto, diz que isso, diz que aquilo, e que eu escuto na rua, quando eu acreditando e querendo incentivar a população para ter direito aos seus direitos, para exercer os seus direitos de cidadão, quando alguém me pede alguma coisa, eu falo, tem um telefone aqui da prefeitura, tem um e-mail da prefeitura, tem um e-mail do Estado, tem um telefone do Estado, a senhora liga para lá que a senhora vai ser atendida. E a pessoa me responde, mas que país o senhor está vivendo? Eu já liguei para lá 40 vezes, olha aqui, ó, tenho cópia de 30 e-mails, nunca recebi resposta nenhuma. Portanto, apesar da euforia com que nós estamos vendo esse momento eleitoral, apesar dos avanços independentes de governo que o nosso país tem conseguido pela sua grandeza, pelo seu tamanho, o Brasil é um país que é preciso que venha muita coisa negativa para conseguir destruir e brecar nosso país. Ele é gigante pela própria natureza, ele é arrojado, ele tem uma gente que trabalha, mesmo sem qualificação. Nós passamos também, mais uma vez, pela área da exploração do petróleo e do pré-sal. O que mais se vê ali são vans e mais vans, ônibus e mais ônibus, helicópteros, aviões, trazendo pessoas de fora para trabalhar naquela área. E o que você vê é uma juventude sem perspectiva de trabalho, uma juventude que não foi orientada, que não tem trabalho, que não tem escola para qualificá-los como técnicos da Petrobras. Mas equivocado eu estou no meu pronunciamento, Excelência. Mas Vossa Excelência é equivocado o tempo todo em relação a uma série de coisas. Vossa Excelência use aqui e venha fazer a defesa do governo a que Vossa Excelência pertence. Vossa Excelência é historicamente, é um defensor do governo Lula. Vossa Excelência tem uma tradição exatamente em governos personalistas. Então, Vossa Excelência vem aqui, cubra a realidade e mostre uma outra realidade. Agora, eu acabei de passar, e não estou falando em teoria, não, eu acabei de voltar de uma viagem e encontrei pessoas que, para Vossa Excelência, devem ser números de ficção. Não existe desemprego. Não existe desemprego no país, segundo a propaganda do seu governo. Não existe miséria. Não existe problemas na saúde, não existe problemas. Vossa Excelência está gozando a apoteose dos sonhos dos socialistas. Vossa Excelência está vivendo numa república socialista, onde tudo deu certo e que o povo anda feliz. Eu não. Infelizmente, eu não estou vivendo nesse mesmo país que Vossa Excelência. Portanto, quando eu afirmo que passando por Campos, que passando por Macaé, que passando por Rio das Ostras, que passando
por todos esses lugares, o que eu encontrei? Uma série de pessoas desempregadas, jovens que não têm a oportunidade de estarem trabalhando para terem um aproveitamento. Agora, se você fala assim, não, o governo Lula investiu em escola técnica, o governo Lula investiu na preparação. É evidente que se também não tivesse feito nada, né? Provavelmente, se o governo Lula não tivesse feito nada, estaria com 100% de aprovação. Nobre vereador, porque tendo feito o pouco que fez, está com 80%, é que não permite mais uma parte cada hora, mas eu já vou encerrar, Vossa Excelência faz uso da palavra. Portanto, o que eu venho aqui na tribuna afirmar, o que eu venho dizer, é que nós, nesse momento importante para o país, vote em quem votar, escolha o candidato que tiver escolhido, mas que nós precisamos ter um olhar generoso com o nosso país, separando o que é realidade do que é ficção. Isso é fundamental, nesse momento é fundamental, que nós tenhamos um olhar real sobre o nosso país, porque o nosso país não é feito de jingles, o nosso país é feito de gente de carne e osso, e que, pelo que me consta, as pessoas de carne e osso têm sofrido, têm sido tratadas com desrespeito, têm sido tratadas de forma desumana. Em vários setores da nossa sociedade existe uma postura desumana, principalmente com as pessoas menos favorecidas, com a sociedade como um todo. Essa é a constatação que eu faço aqui nesse instante. Muito obrigado. Não havendo orador inscrito, a palavra continua franqueada. Com a palavra franqueada, o nobre vereador Leonel Brizola Neto, que dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, nobres vereadores. Bom, na verdade, vereador Stepan, eu fiz uma colocação aqui, dizendo que eu politicamente discordava das suas posições aqui adotadas. Queria lhe dizer, vereador, que ainda assim eu prefiro as falhas das nossas utopias socialistas do que a perfeição da barbárie neoliberal do seu governo, Fernando Henrique. Prefiro, podemos ter falhas, mas acredito que o país encontrou seu rumo ao caminho socialista, trabalhista, sim senhor. A América Latina como um todo está mudando, vereadores. As correlações de força no mundo modificaram e estão sim indo ao rumo popular. Com a crise neoliberal e com o enfraquecimento dos Estados Unidos, hoje a América Latina está se transformando na maior potência mundial. Aquilo que o Darcy Ribeiro sempre pregava, que é aqui que está a riqueza mundial, mas daqui sempre essa riqueza foi surrupiada. Você vê a herança maldita de Fernando Henrique ao privatizar a Petrobras, o que seria agora do petróleo marítimo, que assim prefiro de chamar, com a privatização da Petrobras. E agora, uma nova estatal para poder administrar todas essas riquezas que são imensuráveis, que estão debaixo do mar, na nossa costa. Queria lembrar aqui a todos os vereadores que toda a civilização industrial é feita à base do petróleo. Tudo vem da matriz energética do petróleo. Até o batom que as mulheres usam, a maquiagem, contém petróleo. E quem detém o petróleo, que é a energia, e energia é o que controla o mundo, é o que move o mundo, move o ser humano, quem detém a energia, o controle da energia, vereadores, detém o controle mundial. Assim foi com todas as energias que aconteceram no mundo, seja do carvão, vegetal, do mineral e agora a energia fóssil do petróleo. Mas o Brasil e a América Latina têm
coringa na manga, muito mais poderoso, que é a transformação da matriz energética para a biomassa. Importantíssimo. E está aqui o quê? No valor da terra. Terra essa que o governo Fernando Henrique, que o seu partido apoia e sempre apoiou e anda de mão dada, vendeu ao estrangeiro e que agora foi limitada a venda das terras no nosso país. Porque ali está a reforma agrária, ali está, por exemplo, a plantação da cana-de-açúcar. Em pequenas propriedades, o governo poderia financiar, fazer pequenas cooperativas, dali sairia combustível, alimento e adubo, e entre outras coisas mais. O nosso criador do álcool, professor Bautista Vidal, a quem aqui eu faço uma lembrança e uma memória, o criador do álcool, ele sempre dizia que do álcool você se extrai tudo, você pode fazer tudo do álcool, tudo que você faz com petróleo você faz com álcool também, até asfalto. E olha a nossa riqueza aí. Acredito sim, vereador, que o governo Lula tem algumas falhas sim. A reforma agrária não conseguiu sair do papel da maneira como queríamos, mas é inegável que a política econômica tomou outro rumo, muito diferente. Hoje o país vai crescer 7%, passando a França, passando a Inglaterra. Agora, essa mudança não se dará em 7, 8, 10 anos, porque são 500 anos de exploração, desde o pau-brasil que era retirado daqui para pintar o vestuário dos europeus, desde que te retirava o nosso ouro com o nosso suor e o sangue dos escravos para mandar lá para fora. E aí eu retomo a questão energética de soberania nacional. Você vê a Vale do Rio Doce, privatizada, leiloada, entregue na mão dos estrangeiros. E a única tecnologia que aqueles caras investem na Vale do Rio Doce é transformar o minério de ferro cada vez menor para poder sair para fora do país sem custo algum, sequer pagam royalties pelo nosso minério. O salário mínimo na época do Fernando Henrique era 2 vezes menor do que é hoje, e ainda assim é baixo o salário mínimo, mas estamos avançando. Vereador, admiro o seu trabalho aqui na Câmara de Vereadores. O senhor é um vereador combativo ao lado do povo do Rio de Janeiro, mas politicamente quero lhe dizer que você se equivoca na questão nacional. A questão nacional é a questão prioritária do nosso país. É ela que vai delinear todas as nossas políticas públicas municipais e estaduais. Por isso, eu reafirmo que o governo Lula é um governo de transformação. É um governo que modificou sua economia ao investir na economia interna. Passamos por uma das piores crises mundiais e ainda assim o país voltou a crescer. PDT tem algumas críticas ao governo Lula, sim, mas é inegável sua transformação. Basta você ir nas camadas mais pobres e você vai ver a alegria daquela gente quando você fala do Lula. Hoje, o trabalhador com o ProUni, o filho do trabalhador do ProUni, pode chegar à universidade. São 700 mil vagas nas universidades. Filho do trabalhador, que se quer conseguir passar perto de uma universidade, hoje tem a oportunidade de ser alguém na vida. Hoje o trabalhador come melhor, presidente. Hoje o trabalhador pode comprar uma geladeira nova, um fogão, até a televisão de LCD. Uma coisa inimaginável. É inegável. Eu posso estar equivocado em algumas coisas, vereador, mas sempre estarei ao lado do povo brasileiro. E o povo brasileiro, vereador Stepânia Cecian, está ao lado de Dilma e está ao lado do Lula. E é lá que o PDT vai estar. Porque acreditamos, vereador, na educação sim, que cada CIEP que se abre é uma cadeia que se fecha.
E ainda lhe repito agora, prefiro as falhas da nossa utopia do que a perfeição da sua barbárie neoliberal do PSDB. Assim encerro minha fala, senhor presidente. Muito obrigado, nobres vereadores. Não havendo mais orador inscrito, a presidência continua franqueando a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Terminado o tempo destinado ao grande expediente, não havendo matéria a ser examinada no prolongamento, passa-se a ordem do dia. Sendo evidente a falta de quórum, a presidência, antes de encerrar os trabalhos, convoca a sessão extraordinária para hoje, às 18h05. Está encerrada a sessão. Havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Consulta plenário sobre a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Senhores vereadores concordam? Permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria da ordem do dia. Em tramitação especial, em regime de urgência, em primeira discussão. Projeto de lei número 701 de 2010, de autoria do Poder Executivo, que cria, no quadro permanente do Poder Executivo do município do Rio de Janeiro, a categoria funcional de professor de educação infantil, acresce o quantitativo de cargos de agente de auxiliar de creche e dá outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária e primeira discussão. Projeto de lei número 699 de 2010, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento e Fiscalização Financeira e mesa diretora, que autoriza o Poder Legislativo a abrir crédito especial ao orçamento fiscal no valor de R$ 37.326.572, destinado ao Fundo Especial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de lei número 700 de 2010, de autoria das comissões de Administração e Assuntos ligados ao Servidor Público, Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, Justiça e Redação e Mesa Diretora, que altera dispositivo da Lei 5.212 de 2010. Em discussão matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Encerrada a matéria constante da pauta à ordem do dia, a presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão extraordinária para as 18h07. Está encerrada a sessão. Havendo o número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Consulta plenário sobre a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria da pauta à ordem do dia. Em tramitação especial em regime de urgência. Em segunda discussão. Projeto de lei número 701, de autoria do Poder Executivo, que cria no quadro permanente do Poder Executivo do município do Rio de Janeiro a categoria funcional de professor de educação infantil, acresce quantitativo de cargo de agente auxiliar de creche e dá outras providências. A matéria está em discussão.
Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação para encaminhar o nobre vereador Raimon. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu procurei há poucos instantes o vereador Adilson Pires e relatei a ele uma preocupação com esse projeto. Os vereadores, professores que lidam com a educação e os outros vereadores estejam um pouco atentos a essa discussão desse projeto. Eu falei no, infelizmente, inexistente já Jornal do Brasil, dei uma entrevista elogiando a iniciativa da secretária de Educação e do prefeito em colocar esse projeto que aumenta, na verdade, o número de vagas na SME de 7 mil novas, 7 mil novas vagas. Só que tem um pequeno problema. O projeto é muito bom, apenas precisa de um detalhe. Apenas precisa de atender a uma norma da Lei de Diretrizes e Bases da Educação e também das diretrizes da CONAI, que é a Conferência Nacional de Educação. Quando nós temos o projeto de lei que cria uma nova categoria, que é a categoria de educação infantil, e entendam, educação infantil é aquela criança que entra desde a creche até antes da antiga classe de alfabetização, que hoje é o primeiro ano do ensino fundamental. E a educação infantil, ela faz parte hoje do ensino básico, que é da creche até o final, a conclusão do ensino médio. Quando nós temos o projeto de lei, ele diz, fica criada a categoria funcional de professor de educação infantil. Ótimo! É uma iniciativa que tem que ser saudada, uma iniciativa que tem que ser aplaudida e tem que ser ajudada por essa Câmara. Mas quando ela fala da qualificação, ela remete ao anexo 1. E o anexo 1 diz o seguinte, o anexo 1 diz, habilitação mínima, curso de nível médio completo na modalidade normal. E aí é que há uma possibilidade da SME e da Prefeitura do Rio de Janeiro de fazer um salto de qualidade. Porque na educação infantil é que nós damos os primeiros passos para lançar os pilares e os alicerces de uma boa formação para nossas crianças, nossos futuros jovens. E, portanto, a LDB, no artigo 62, diz assim, a formação de docentes para atuar na educação básica, portanto, educação infantil é educação básica, far-se-á em nível superior e não em nível médio, com habilitação normal. É claro que com a diversidade que há no nosso país, há regiões da cidade, há regiões do país em que há dificuldade de acesso ao nível superior. E, portanto, a própria LDB, ela diz que admitir-se-á. Mas admitir-se-á quando houver para os docentes, para os profissionais de educação, dificuldade de acesso ao nível superior, o que não é o caso da cidade do Rio de Janeiro. Então, eu pedi ao vereador Adilson Pires que ligasse a secretária. Não há aqui, de certa forma, um rompimento da legislação, mas há um detalhezinho simples, que é para nós qualificarmos o início da formação dos nossos alunos, porque quando a gente trabalha com a educação infantil, um simples rabisco que uma criança de 3 anos faz, isso vai determinar a sua capacidade intelectual no final de sua carreira de estudante. Um simples desenho que uma criança faz e que o profissional tem que ter a capacidade de acompanhar, vai determinar quão importante é a formação na vida dessa criança. Então eu estou aqui, pedi ao vereador Adilson Pires, não sei que instrumento legal nós temos, mas eu queria ter a sensibilidade dos senhores vereadores para que a gente pudesse adiar a segunda discussão dessa matéria. Para que a gente pudesse, na verdade, ter um espaço, e eu me comprometo, aqui não tem nenhuma rixa, porque o projeto é bom, aqui não tem nenhum problema
não tem nenhum problema com o Executivo, nenhum problema com a Secretaria de Educação, mas o que tem aqui é um espaço de discussão, porque essa matéria, que é importantíssima para a educação no município do Rio de Janeiro, essa matéria não foi absolutamente discutida em nada com os vereadores e com os professores. Então eu estou pedindo a sensibilidade da mesa, a sensibilidade do líder do governo, a sensibilidade dos senhores vereadores, das senhoras vereadoras, para a gente adiar essa votação em segunda discussão, para que a gente possa ter um papo tranquilo com a secretária, um papo tranquilo com o prefeito, porque é um detalhe, é só mudar a questão da habilitação. E aí, quando a gente muda na habilitação, a gente tem outras mudanças que a gente verá depois. Então, eu queria sugerir como encaminhamento, senhor presidente, que a gente fizesse o adiamento da matéria em segunda discussão. Nobre vereador Adilson Pires, há um requerimento do vereador Raimon solicitando o adiamento por quantas sessões? Quantas sessões? O tempo de eu poder conversar com a secretária, 2 sessões, está resolvido? 2 sessões. Vossa Excelência quer fazer o uso, quer encaminhar antes dele ou submeto à decisão do plenário? Nobre vereador Raimon, quero apenas esclarecer. O projeto já está em segunda, em votação. Não cabe mais emenda, não cabe mais nada, hein? Eu acho que há uma discussão a ser feita. Não cabe mais emenda. Não há emenda a ser feita pelo Legislativo, mas o autor do projeto, que é o Poder Executivo, pode, o autor do projeto pode retirar o projeto e apresentá-lo de maneira diferente. Por que não pode? Acho que há um ganho para o Executivo, há um ganho para a educação, senhor presidente. Quero esclarecer. Também pode, aprovado, emendar posteriormente e consertar, como Vossa Excelência sugere. Então, eu estou apenas chamando a atenção, Vossa Excelência está com o objetivo de adiar para fazer uma suposta correção. Eu não vou discutir o mérito da proposta de Vossa Excelência. O que eu estou chamando a atenção é que não cabe mais emenda a este projeto. Ele está em segunda discussão em votação. Regimentalmente, é impossível nós fazermos qualquer tipo de emenda. Então, eu indago a Vossa Excelência. Vossa Excelência mantém o adiamento, o pedido de adiamento, mesmo sabendo que será inócuo? É inócuo isso. Pela ordem, presidente. É inócuo. Eu darei a ordem a Vossa Excelência. Pela ordem, nobre vereadora Rosa Fernandes. Senhor presidente, senhores vereadores, eu entendo que a intenção do vereador Raimon é de correção da matéria, só que ela não cabe mais nesse momento e o adiamento seria inócuo na correção da matéria. Na verdade, essa correção só pode ser feita via executivo num outro momento. Quer dizer, outro projeto. Você pode fazer uma complementação desse projeto através do executivo, mandando para a Câmara para ser votado essa complementação. Mas, nesse momento, essa matéria não tem como ser mudada, porque o prazo de discussão já acabou. Aliás, quando passou pelas comissões, deveria ter sido alertado para essa questão e colocado uma emenda anteriormente. Agora não cabe mais e eu acho que a gente termina prejudicando o segmento à medida que a gente posterga essa votação. Muito obrigada. Pela ordem, presidente. Indago ao vereador Raimon. Vossa Excelência concorda em retirar o seu requerimento? Eu quero ouvir, eu tenho pela ordem, senhor presidente, quero ouvir a vereadora primeiro. Vereadora Patrícia Morim. Apenas para fazer um registro, senhor presidente. Hoje, 1º de setembro, é o dia do profissional de educação física. Então, eu gostaria de parabenizar todos os profissionais de educação física, classe profissional da qual eu me orgulho muito de pertencer. Muito obrigada. Vereador Raimon. A presidência submete ao plenário requerimento do nobre vereador Raimon, no sentido de que seja adiada a votação deste projeto por 2 sessões. Os senhores vereadores que aprovam permanecem como estão. Aprovado, solicitada a votação nominal pelos vereadores Paulo Messina, Alfredo Sirquis e Jorge Braz. A presidência solicita aos senhores vereadores que se manifestem através do voto.
A presidência roga os senhores vereadores que encontram-se na Câmara Municipal, em seus gabinetes ou em outras dependências, para que venham ao plenário que estão no processo de votação nominal. Com voto, senhores vereadores, Alexandre Cerruti, Ben Cardino, vota aí. Está em votação. Como voto, senhores vereadores, Ben Cardino, João Cabral, Luiz Carlos Ramos, S. Ferraz, Vera Lins. A presidência vai encerrar a votação. Votaram sim. Encerrada a votação, votaram sim 1 senhor vereador, não 30 senhores vereadores, impedido regimentalmente de votar o presidente. O requerimento foi rejeitado. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Para encaminhar, presidente. Eu tinha pedido para encaminhar. Aprovado. Desculpa. Para encaminhar, nobre vereador Paulo Messina e vereadora Lilian Sá. Muito obrigado pela lembrança, presidente. Em nome do Bloco Frente Carioca, eu queria encaminhar favoravelmente ao projeto. Explico. Na época do prefeito anterior, César Maia, foi criado, em 2007, o cargo das agentes auxiliares de creche, com exigência de ensino fundamental para pegar pessoas bem qualificadas e pagar menos a elas. Hoje, a grande preocupação dos agentes auxiliares de creche é em relação ao futuro delas nesse cenário novo, que agora serão professoras e terão o dobro, quer dizer, elas estão com a dúvida de poder ou não se adequar. Digo aos colegas o seguinte, em reunião com a secretária de Educação, ela me garantiu que, se for feito um concurso em relação a isso, que os concursos terão preferência para aproveitar os agentes auxiliares de creche, pontuando o tempo de serviço como agente auxiliar de creche, ou seja, não só as notas das provas, mas também o tempo de serviço vai contar para que a gente possa aproveitar esses profissionais. Independente disso, vamos fazer um estudo também para ver se há uma forma de aproveitar de uma forma menos burocrática do que por concurso. Agora, entendam o seguinte, essa briga não passa só pelo projeto de lei, ela passa muito mais agora pelo edital do concurso ou pela negociação em si diretamente com a secretaria. Agora, o projeto em si, a necessidade de se ter professores dentro de creches é inquestionável. Por isso, o encaminhamento do bloco é favorável. Declaração de vereadora Lilian Sá. Como presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente desta casa, queria parabenizar aos vereadores, ao presidente desta casa, por a iniciativa. É um projeto que todos nós sempre lutamos, né? Eu acho que criança, nós temos que investir na criança, eu tenho falado sempre isso. Nós temos que investir na criança do amanhã, né? E essa casa está dando um grande passo
Lugar de criança na escola. O nosso Partido da República sempre lutou por educação de qualidade. Nós tínhamos sempre aquele slogan que educação é a solução. E vai ser a solução mesmo. Agora, nós queremos ter, além disso tudo, o Caiado hoje estava até dando uma sugestão que isso também fosse colocado nas vilas olímpicas, que são ociosas, de repente, as crianças fariam um horário integral, né, uma parte nas escolas e outra parte nas vilas olímpicas. Isso seria uma sugestão também. Nós devemos estudar essa proposta, senhor presidente, porque o esporte é uma forma também de tirar a criança das ruas e incentivar as nossas crianças que têm seus talentos enterrados nas comunidades carentes. Então, eu quero parabenizar e vou votar favoravelmente, encaminhando pelo meu partido, já que a minha líder não se encontra agora nesse exato momento, né, nós gostaríamos de encaminhar favoravelmente a matéria. Muito obrigada. Para encaminhar pelo bloco de esquerda? Já foi encaminhado por Vossa Excelência. Senhor presidente, declaração de liderança. É comunicação de liderança. Senhor presidente, eu queria registrar... Perdoa. Vossa Excelência declara o voto. Declara o voto posteriormente. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafo. Para a declaração de voto, nobre vereadora Tereza Berger. Posteriormente, vereador Raimon. Senhor presidente, comunicação de liderança. Comunicar aos senhores vereadores presentes que a vereadora Lucinha se encontra ausente em função de uma crise de labirintite. Muito obrigada. Para encaminhar o nobre, para a declaração de voto, vereador Raimon. Eu quero, senhor presidente, só reforçar aqui a minha argumentação de que é justamente por ao defender a educação, defender as crianças e o direito das crianças de bem aprender, o direito das crianças de ter uma escola de qualidade, é que, na verdade, esse projeto é um projeto que merece o aplauso, porque ele cria mais de 3.000 vagas de uma nova nomenclatura, porque não existia no quadro da SME a função de professor de educação infantil, portanto, saudável a iniciativa. Ele aumenta o número de agente auxiliar de creche, novamente é saudável, mas por defender o direito de a criança ter uma educação de fato de qualidade, é que o entendimento que o professor da educação infantil precisa ser um professor mais bem qualificado e apenas para atender aquilo que é discussão da sociedade com a educação brasileira. A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, vem dizendo isso. O documento final da Conferência Nacional de Educação, conferência essa que eu participei da etapa municipal, estadual e nacional, também preconiza isso, mas essa casa entendeu diferente e acho que essa é a política mesmo. Acho que a gente tem que ter tranquilidade para tocar adiante. Eu quis dar a minha contribuição, inclusive com o Executivo, para que a gente pudesse dar um passo mais qualificado nesse projeto. O projeto, no meu entendimento, ele fica capenga porque ele fere aquilo que é básico, como se a gente estivesse na educação infantil, como se a gente não tivesse necessidade de ter alguém muito qualificado. E nós sabemos, eu como professor sei muito bem disso, que é na educação infantil que lançamos as bases para que a formação do cidadão se dê com qualidade. Muito obrigado, senhor presidente. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 700/2010, de autoria das comissões de administração e assuntos ligados ao servidor público, finanças, orçamento e fiscalização financeira, justiça e redação e mesa diretora, que altera o dispositivo da Lei 5.212 de 2010. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, dispensada a redação final, segue a autógrafo. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária em primeira discussão, em segunda sessão. Projeto de lei número 699/2010, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e mesa diretora, que autoriza o Poder Legislativo a abrir crédito especial ao orçamento fiscal,
no valor de R$ 37.326.572, destinado ao Fundo Especial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. O projeto sai da ordem do dia e segue à Comissão de Finanças para recebimento de emenda. Não havendo mais nada a tratar, a presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.